Senhor, que sustenta todas as coisas. Senhor Jesus, que o teu falar nessa noite venha, Senhor, sustentar a nossa fé, venha nos alimentar espiritualmente. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos. Senhor, continua, Senhor, nos abençoando. Ó Senhor Jesus, Senhor, ainda vai de encontro à necessidade de cada um. Ó Senhor Jesus, Tu és um Deus tão presente, Tu és um Deus de providências. Senhor Jesus, ainda nessa noite, Senhor, nos abrimos a Ti, nos abrimos a Tua palavra. Senhor Jesus, conduza-nos, Senhor, nessa noite. Ó, venha ser o centro dessa comunhão. Senhor, nos estimula a perseverar. Senhor Jesus, queremos, Senhor, conhecer-Te mais e mais, ter intimidade com o Senhor. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, de dificuldade, de pandemia, de isolamento social, Senhor, venha fortalecer a fé de cada um. Senhor Jesus, queremos guardar o nosso coração, Senhor, que seja só Teu. Senhor, abençoa a nossa comunhão de hoje à noite. Senhor, ainda possa, Senhor, falar aos nossos corações. Senhor Jesus, venha aquecer, venha, Senhor, brilhar dentro de cada um de nós. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor tem se cumprido, né? Quando Paulo fala para Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós temos vivido tempos difíceis, né? No passado, algum tempo atrás, não visitar os pais, não visitar os avós era sinal de desprezo, de falta de amor. Agora é o contrário. Então, nós temos vivido épocas, né? É uma época difícil. Até para visitar um ao outro, né? Se a gente pode até ter o sentimento, a vontade, a irmã hoje compartilhou a saudade de ouvir a voz dos irmãos. Então, nós realmente estamos vivendo nesses tempos difíceis, nesses últimos dias. E é necessário, né, perseverar. Nós temos visto na Escola do Evangelho as verdades com respeito às reuniões. Nós vimos 2 mensagens sobre a mesa do Senhor. Ó Senhor Jesus, foi nos passado, né, a visão e a prática da mesa do Senhor. E hoje nós vamos ter comunhão sobre a mutualidade. Desde quando, né, nós começamos a reunir como igreja, o lema, vamos dizer assim, o tópico principal na vida da igreja é até que todos cheguemos, né? Não há uma subdivisão entre os que ensinam e os que aprendem. Não há clérigos e leigos, mas é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo, nosso objetivo, como igreja, como, né, irmãos em Cristo. Estimular um ao outro ao crescimento. Todos nós estamos no mesmo processo, né? Todos nós estamos nesse barco que visa, o destino é a glória, é sermos introduzidos no Pai. Por isso que a gente precisa um do outro para sempre estar sempre estimulando, exortando uns aos outros mutuamente, para que ninguém pule fora do barco. Senhor Jesus, é um grande, né, tristeza muito grande quando a gente percebe, né, que algum irmão ou alguma irmã está esfriando e parando a carreira espiritual. Por isso nós devemos lutar uns pelos outros. Esse versículo não pode deixar, nós não podemos nunca esquecer esse versículo, é até que todos cheguemos à unidade da fé. Né? Lutar uns pelos outros, não só eu preciso crescer em vida, mas eu preciso ajudar os irmãos a também desenvolverem a sua salvação. Nós estamos numa corrida coletiva e quantos mais eu puder, né, cada um de nós puder arrastar, puder encorajar para correr junto essa carreira. Porque, irmãos, terá dias em que, né, eu vou poder ajudar alguém, mas terá dias em que eu vou precisar ser ajudado. Por isso que é muito importante você ter companheiros nessa corrida. É crucial você ter amigos na fé.
aqueles que podem sofrer junto com você, chorar com você, se alegrar com você. Isso é a vida da igreja. Esse versículo, ele deve nortear a nossa vida da igreja. Senhor Jesus. Então, na escola do Evangelho, nessas lições que a gente desfruta, né, a cada sexta-feira ou a cada 15 dias, tem também esse objetivo de nos estimular a desenvolver a nossa salvação. E o apóstolo, quando escreveu, ele falou que é com temor e tremor. Quando nós encorajamos, estimulamos os irmãos a exercitarem o espírito, a compartilhar na reunião, né? Porque, irmãos, seria muito mais fácil, né, fazer da maneira que a religião faz. Alguém vai lá em cima do púlpito, dá uma bela pregação, dá uma bela mensagem, e aí todo mundo vai feliz para casa. Só que muitas vezes não acontece a transformação, porque nós precisamos exercitar o nosso espírito. Nós não podemos chegar na reunião mudos e sair calados. Nós precisamos estimular uns aos outros, na prática, né? A desenvolver os dons, a multiplicar os nossos dons. Mas irmão, eu sou o irmão que sou só ouvido. Mas se você olhar lá em Coríntios, lá diz que se disser o pé, se disser a mão, se disser o ouvido. Então, todo membro tem que falar, tem que dizer. Nós estimulamos os irmãos a mutualidade, porque a gente sabe, irmão, que ouvir da voz do outro, da boca do outro, é até cômodo, né? Eu até ouvi uma bela mensagem, por exemplo, do irmão Antônio, é cômodo eu ficar sentado e ouvindo. Mas quando eu falo, eu me exponho. Quando eu compartilho, eu me exponho. Até eu vou ser cobrado. A luz vai brilhar mais intensamente. Eu vou estar dando a oportunidade do Senhor vir com luz e falar assim: Roberto, mas você falou tão bonito no final de semana. E aí já está dessa forma. Então eu me exponho ao trabalhar da luz intensa da glória do Senhor. Por isso que nós estimulamos, né? Por isso que é tão importante essa questão da mutualidade. Não pode ser um ou dois falando e um monte ouvindo. Não, nós precisamos estimular os irmãos a cada um dar a sua justa cooperação. Até que todos, lembra do versículo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Senhor Jesus. Eu queria ler, né, o tópico dessa mensagem de hoje. O título é a reunião de exercício dos dons, mutualidade. Nós praticamos após a mesa do Senhor, após partirmos o pão, nós estimulamos os irmãos a compartilharem. Ainda, né, ainda de certa forma, ainda falhamos algumas vezes, falta-nos ainda a capacidade de estimular e orientar os irmãos como funcionar, como exercitar o dom. Mas nós, como eu falei no início, nós estamos no processo, nós estamos aprendendo, nós estamos no caminho. Todos nós, não é porque o irmão já tem 30 anos de vida da igreja que já aprendeu, não. Se ele aprendeu, ele tem que se arrepender para aprender de novo. Porque as coisas de Deus são sempre novas. Ó Senhor Jesus. A maneira que foi feita no domingo passado não serve para estimular os irmãos no domingo seguinte. Tem que ser da maneira do Espírito, no fluir do Espírito. Senhor Jesus. Então, esse exercitar dos dons, é por isso que nós estimulamos muito, né? Na verdade, às vezes até parece que é uma cobrança, e é mesmo, né? É uma exortação, porque a gente sabe que se o irmão não exercitar o Espírito, vai continuar a mesma pessoa, não vai mudar, não vai alterar suas características, o seu sabor vai continuar o mesmo. Mas quando nós começamos a nos expor, quando nós começamos a compartilhar, nós vamos dar mais oportunidade para que Deus intensifique mais ainda o seu trabalhar em nós. Ó Senhor Jesus. E aqui o irmão fala assim: para que a reunião de mutualidade atinja o seu objetivo, então a reunião de mutualidade tem um objetivo. Não é porque faltou assunto para os irmãos, não é porque faltou assunto para os irmãos responsáveis, não é porque acabou o encargo dos irmãos responsáveis, porque parece que no domingo, depois do partir do pão, em algumas reuniões, fica aquele vácuo, né? Entre um compartilhar e outro, fica aquele espaço. E aí parece que é porque faltou assunto. Mas não é.
é porque nós queremos dar o direito a todo irmão e toda irmã de compartilhar, de exercitar o seu dom, de exercitar o seu talento. Os irmãos devem ser encorajados a ter algo quando vem a reunião. Por isso, nós, no início da reunião do Partido do Pão, nós cantamos o hino, como foi mostrado nas lições anteriores. Nós desfrutamos alguns hinos em memória do Senhor, em adoração ao Senhor. Depois, nós celebramos a maravilhosa, né, reunião da mesa do Senhor, né, lembrando dele, de todo o seu sacrifício, de por que nós estamos ali, com reverência, com santidade. E logo em seguida, depois dessa reunião da mesa do Senhor, aí nós temos a prática sempre, né, algumas vezes, alguns domingos, de colocar o gasofilácio e dar a oportunidade dos irmãos também poderem ofertar, poderem dar, né, honrar o Senhor com seus bens. Também é uma prática saudável e que nós praticamos também alguns domingos. E isso tudo, irmãos, é um direito nosso, é o direito de primogenitura que foi nos dado pelo Senhor, e ninguém tem o direito de tirar, de excluir. Nós não temos a liberdade de falar, irmão, você não pode compartilhar. Não, nós temos uma orientação, nós temos os irmãos encabeçados pelo Senhor para dar direção na reunião, para conduzir a reunião. É claro que se, né, um irmão ou irmã ou alguém levanta e fala alguma coisa que vá contrário ou que não seja para edificação, aí é necessário, né, o irmão, um instrumento do Senhor, ser usado pelo Espírito para não deixar a reunião cair na morte. Por isso que é necessário ter irmãos e irmãs que estejam sensíveis ao Espírito, muito sensíveis ao conduzir, ao fluir da vida, para não deixar, né, que alguém venha aí e interrompa esse fluir. Então é necessário nós estarmos com o espírito sensível para perceber o fluir, né? As águas, o rio vai só aumentando, até nos cobrir completamente, até nós sermos levados. Continuando, ele diz assim, não simplesmente esperar a inspiração do Espírito Santo no momento. O que o irmão está falando aqui é que nós, nessa reunião de mutualidade, nós precisamos ter a nossa porção. Nem que seja uma flor de farinha para oferecer ao Senhor. Nós estamos, né, no banquete do Senhor e cada um deve levar uma porção. Cada um de nós deve levar algo para oferecer ao Senhor. Nós não estamos ali para se mostrar para os homens, nós não estamos ali para falar bonito, não. É principalmente para oferecer ao Senhor, né, o nosso serviço, o nosso dom. Se os irmãos lembram, né, se os irmãos lembrarem, né, Mateus 25, quando fala dos talentos, né, cada um tinha que apresentar. O Senhor deu, e depois, quando o Senhor voltou, cada um tinha que apresentar o seu talento. O que recebeu 10, foi lá, multiplicou e apresentou mais 10. O que recebeu 5, quer dizer. O que recebeu 2 também foi lá, multiplicou e apresentou ao Senhor já multiplicado. Mas o que recebeu 1 talento, irmãos, essa é a preocupação. Nós precisamos ter cuidado com os que acham que só tem 1 talento. Com aqueles irmãos que têm ainda dificuldade de compartilhar. São esses que devem estar voltados a nossa atenção. Se eu já né, tenho o hábito, se eu já desfruto de compartilhar a porção, e eu percebo que tem um irmãozinho ou uma irmãzinha que tem dificuldade, por timidez, ou por falta de experiência, ou por dificuldade mesmo de não falar, né, se eu me levantei junto com um irmãozinho desse, o bom seria que eu me sentasse, deixasse o irmãozinho, deixar o irmão exercitar o seu dom, o seu talento, porque é muito fácil, é o risco daqueles que pensam que só tem um talento, de embrulhar e enterrar o talento. E nessa reunião de mutualidade, o objetivo principal é fazer com que os irmãos exercitem o seu dom. Exercitem o dom de profetizar, de profecia. Ó Senhor Jesus. Claro, com ordem,
né, com encabeçamento do Senhor, para que todas as coisas sejam, como eu falei, para edificação. Não é para dar show. Eu vou compartilhar agora. Não, pode deixar aceso. Vou compartilhar agora bonito, porque eu gravei uma compartilhar. Não, isso aí vem de um... Isso vem muitas vezes ainda de falta de orientação. Mas quando eu percebo, vou falar para os irmãos quando eu sinto que é algo do Senhor. Quando é algo do Senhor para que eu possa compartilhar, a primeira coisa que eu percebo é que eu começo a ficar nervoso. Vem aquela sensação de que não vou levantar, não, vou ficar calado. A perna treme até você não conseguir mais suportar. Aí quando você percebe que é do Senhor mesmo, aí você levanta. E esse é o exercitar do Espírito. Senhor Jesus. E aí nós precisamos cada um, né, chegar na reunião da mutualidade com uma porção, levar algo para os irmãos, para edificação. O irmão continua aqui. Um irmão pode ter, sim, ele colocou a questão da inspiração, né? Claro, pode haver um momento da inspiração ali. O irmão levantou e abriu ali a mutualidade, e aí você foi inspirado a compartilhar. Ótimo, não tem problema. Não tem problema em ser inspirado naquele momento ali, instantaneamente. Mas o bom seria se você tivesse uma porção da palavra que você ouviu no sábado. Uma palavra da semana, do que você se alimentou durante a semana. Isso é o ideal. Porque você vai, né, levar de encontro o alimento, né, vai poder saciar a fome e a sede dos irmãos. Senhor Jesus. Um irmão pode ter experimentado o amor e o cuidado do Senhor em lhe responder a certa oração. Você vai compartilhar experiência, claro, com aquele zelo, com aquele cuidado de não tomar o tempo todo da reunião. Na reunião da mutualidade, né, como eu falei no início, o bom é que o maior número de irmãos e irmãs possam funcionar. Né? Mas aí, se eu não tiver cuidado, né, eu posso tomar o tempo todo da reunião, contando uma história muito longa. Então, quando, né, estivermos na reunião de mutualidade, a gente possa estar atento. Opa, vou cortar, né, o início e o fim, vou colocar só o centro. Vou compartilhar só aquilo que realmente vai impactar os irmãos, para não tomar o tempo todo da reunião. Isso é um cuidado que a gente deve ter. Senhor Jesus. O outro pode ter desfrutado da palavra, ou algum livro espiritual. O outro pode ter desfrutado de um hino que lhe falou ao coração. Quando o momento da mutualidade chegar, alguns irmãos já têm algo e podem compartilhar com os demais. Isso é importante para que a reunião seja cheia de vida e vitalidade. Para que não haja momentos em branco de um esperado ou outro, de um esperando um ou outro, e o silêncio que incomode a todos. Por isso que, né, na mutualidade, né, o bom seria que a gente já chegasse com nossa porção para oferecer ao Senhor, para não perder tempo, não haver aquela interrupção de um compartilha, aí fica esperando os irmãos estimular, é como, né, uma manivela, ficar girando a manivela até pegar no tranco. Não, o bom seria que se nós tivéssemos, né, já chegássemos já no Espírito e compartilhar cada um após outro, como a Bíblia fala, um após outro, todos podereis profetizar. Senhor Jesus. Então, esse é nosso desafio. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo educados na fé para saber como proceder na casa de Deus. Todos nós estamos aprendendo a estar sensíveis ao Espírito. Ó Senhor Jesus, erramos. Às vezes compartilhamos demais, falamos demais, expomos às vezes a nossa ansiedade, às vezes a nossa preocupação, e aí toma o tempo dos demais irmãos. Ele continua, muitos esperam pela inspiração do Espírito para na hora apresentar algo na reunião. Sem dúvida, precisamos da inspiração do Espírito. Porém, também precisamos preparar algo a fim de ter o que apresentar aos demais. Para isso, os irmãos responsáveis e de serviço devem preparar-se, a fim
e vir à reunião munidos de palavras, experiência, hinos, etc. De modo que possam agir como juntas ocultas de suprimento. O bom seria que aqueles irmãos que compartilham a palavra, na reunião de mutualidade, eles nem apareçam. É o ideal. Eles fiquem, né, só ali como juntas de suprimento. O ideal seria que os membros, cada um, possa trazer sua porção nessa reunião da mutualidade. O irmão que já fala a palavra, ele já fala muito, já se expõe na hora da mensagem. Mas, às vezes, em algumas reuniões de mutualidade, né, a gente percebe que alguns irmãos têm que se colocar na brecha e tampando as brechas, o vácuo, né, do tempo. Porque há um intervalo muito grande, porque a gente percebe que, às vezes, os irmãos ainda vêm sem algo preparado, sem uma porção. Ó Senhor Jesus! No corpo humano, as juntas são ocultas, porém importantíssimas, pois possibilitam a articulação dos membros. Assim também alguns irmãos devem agir dessa maneira, para que o corpo todo possa funcionar adequadamente na edificação de si mesmo em amor. Parece que eu estou me comunicando só pela boca, mas não, o meu corpo todo está funcionando para que vocês recebam a mensagem, para que a mensagem seja passada. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos ser esses que exercitam o dom e precisa ter na reunião de mutualidade irmãos de serviço, irmãs de serviço, que possam eles são que se comprometem. Puxa, se ninguém levantar, aí o irmão Antônio tem que levantar, para que a reunião não caia. Lembra que eu falei que a reunião não pode cair, não pode, né, o nível das águas não pode mais cair para o nível de sequidão. Não, é crescente. O nosso desfrute, a nossa reunião tem que ser algo crescente, progredindo. Senhor Jesus. Então, nesses momentos em que há um intervalo de um compartilhar e outro, sempre tem que ter irmãos e irmãs mais crescidos em vida, já com porções preparadas para suprir esse momento. Por isso que o interessante é que os irmãos que liberam a mensagem não apareçam, porque não vai ter tempo. Eu fico alegre quando no domingo, né, não há tempo para nós compartilharmos, os irmãos responsáveis. Eu, Gustavo, Antônio, Moraes, Alain, porque os irmãos... Não, o Alain tem até não, porque ainda não compartilha a mensagem. Então, ele tem que aproveitar a reunião da mutualidade mesmo. Mas é muito interessante que todos os irmãos possam aproveitar esse direito de primogenitura, o direito de profetizar nas reuniões. Ó Senhor Jesus. No início do momento da mutualidade, um profeta pode falar brevemente. A gente sempre pratica dessa forma, né? Um irmão abre, depois daquele momento da oferta, do louvor ali, um irmão levanta e abre o início da mutualidade. Geralmente o irmão compartilha rapidão, 3 minutos, quase 5 minutos ali, para dar a direção, para dar um alinhamento, para que os irmãos já consigam compartilhar dentro dessa linha. Geralmente o irmão, quando vai falar, ele fala na mensagem que ouviu, né, no sábado à noite, dentro da mensagem da semana, do alimento diário. Isso vai fazer com que os irmãos sejam direcionados, né, conduzidos para essa linha da vida, da palavra, do que nós temos comido. Ó Senhor Jesus! Mas o cuidado de não fazer disso uma mensagem longa, que ocupe o tempo dos demais irmãos. Caso seja necessário e haja tempo, um irmão mais experiente também pode fazer um fechamento no final da reunião, para ajudar os irmãos novos e visitantes. Tudo isso deve ser feito exercitando o espírito para haver sensibilidade quanto ao fluir do espírito na reunião. É muito importante, né, orientar. Muitas vezes nós temos convidados e até irmãos novos que não sabem o que está acontecendo, não, porque não houve uma orientação do que está acontecendo. Na mutualidade, né, se não houver uma orientação, um irmão levanta, o outro levanta. Se a gente não tiver esse cuidado, a reunião pode
né? A pessoa chegar e começar a falar só coisas da vida secular, sem nada ser da vida, sem edificação. Ó Senhor Jesus. Então o irmão coloca aqui a maneira prática, né? Ele fala 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, fala, no versículo 26, diz assim, ó. 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando os reunis? Esse quando os reunis aqui é na reunião de mutualidade. Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, nessa reunião de mutualidade, o interessante é que todos possam profetizar, a maioria pelo menos, né? Se não der para todos, mas uma grande maioria possa exercitar o seu dom de profetizar. Ó Senhor Jesus. E também no capítulo 14, versículo 1 até o 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esse deve ser o objetivo de nós compartilhar na reunião de mutualidade. Edificar mutuamente uns aos outros. Né? Às vezes nós estamos passando, ou desfrutamos, ou passamos por até uma situação de luta. E aí nós vamos compartilhar com o corpo de Cristo para ajudar os irmãos a também vencerem, terem experiência com o Senhor. Isso é o objetivo da nossa reunião de mutualidade. Até que todos, lembre no primeiro versículo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós, na nossa corrida espiritual, não pode um ir lá na frente e outro lá atrás. Não, é correr todos juntos. Eu costumo falar que é uma corrida de braços abertos. É levando o maior número possível ao seu lado. Senhor Jesus. Os santos devem ser encorajados a compartilhar suas experiências com Cristo a partir da porção da palavra que a igreja está desfrutando, podendo ser um testemunho, um ensinamento, um reforço do encargo ou a leitura de um versículo ou de uma porção de um livro espiritual que traga mais luz ao tema da comunhão. Então, nós podemos usar, né, uma estrofe de um hino para encorajar os irmãos, podemos compartilhar uma experiência, algo da leitura da semana que a gente desfrutou. Tudo isso vai fazer com que não seja uma reunião onde só um fala e os outros ouvem. Né? Depois eu vou ler aqui o versículo onde fala que se entrar um indulto ou algum incrédulo na reunião, ele será convencido por todos, porque todos profetizam. Essa, irmãos, é a intenção da reunião da mutualidade. É o falar pelo corpo. Senhor Jesus. Não é um ensinamento de homens, mas é um profetizar coletivo. Ó Senhor Jesus. A reunião de mutualidade pode ser praticada logo após a reunião do Partir do Pão, como eu falei. É assim que nós praticamos. A reunião ministerial é a base para o desfrute da mutualidade, ou seja, o que nós desfrutamos na reunião do sábado, que é baseado na mensagem do alimento diário, deve ser o nosso prato, né? Quando nós vamos oferecer ao Senhor e aos irmãos, deve ser algo dentro de preferência, né? Que seja dentro do encargo da semana. Mas se for uma experiência também, não tem problema. Se for algo, né, do que o Espírito conduziu, não tem problema nenhum. Nós não seguimos uma lei rígida, nós seguimos a direção do Espírito. Quando houver algum ponto a ser destacado, ou algum encargo especial, um ou mais irmãos podem dar uma palavra introdutória, que alinhe os santos, oriente os irmãos e os visitantes que não participaram da reunião ministerial e facilite a comunhão. Por isso que é necessário o irmão levantar antes e dar a direção, dar a linha.
porque alguns irmãos não vieram na reunião anterior, não ouviram a mensagem, né, na reunião ministerial, e aí precisam receber o resumo. Precisam receber pelo menos o resumo da mensagem que foi passada no sábado à noite. Ó Senhor Jesus. Da mesma forma, se for o caso, ao final da mutualidade pode-se fazer uma conclusão, um esclarecimento ou mesmo uma aplicação para a necessidade da igreja, principalmente quando houver muitos irmãos novos ou visitantes. Isso é muito importante, irmãos, porque na mutualidade pode ainda algum irmão falar alguma coisa imprecisa. Não por vontade, às vezes porque não conhece a palavra e aí fala alguma coisa que não seja tão preciso. E aí é necessário algum irmão levantar e esclarecer essa história, esclarecer a palavra. Trazer luz, né? Nós não podemos também deixar que os irmãos novos ou até mesmo um convidado levante e fale heresia, fale coisa contrária à Bíblia e simplesmente, não, nós estamos exercitando o amor. Não, o amor ele deve ser em verdade, né? Crescendo em tudo, naquele que é o cabeça. Então tem que ser, claro, o irmão que vai levantar no final, com todo amor, com muito amor para trazer esclarecimento àquela questão que foi colocada, aquele ponto que foi colocado de forma não tão precisa. Tem que haver, né, o ensino na igreja. Ó Senhor Jesus. Aspectos a observar na mutualidade. Utilizar um local que permita aos participantes ouvir o compartilhar dos irmãos, bem como tomar medida que facilite essa mutualidade, tais como disposição das cadeiras, instalação de equipamentos de som e microfone. Dá a condição para que não seja um incômodo, né? O irmão, por isso nós estimulamos os irmãos a irem para frente. Se os irmãos não quiserem ir à frente, nós levamos o microfone para ele, para facilitar o compartilhar dele e que todos possam ouvir. Senhor Jesus. Isso faz parte também, irmãos, da preparação da reunião de mutualidade. Nós não podemos chegar e ter uma reunião de improviso. Por isso que nós estamos sendo educados a como proceder na casa de Deus. Por isso que há os serviços na igreja, para que todas as coisas estejam em ordem, para que o corpo seja edificado, não haja nenhuma interrupção, não haja nenhuma distração. Às vezes, né, um irmão ou uma irmã pode ter algo preciosíssimo para falar, para edificar a igreja, mas às vezes esse irmão ou irmã fala muito baixo. Fala baixo demais, os irmãos não conseguem ouvir. Se for necessário, desliga o ar-condicionado. Se o microfone não estiver funcionando, desliga o ar-condicionado, pede para o irmão levantar, ou se for, em último caso, vai outro irmão repetindo a palavra, para que fique num tom mais alto, para que haja edificação, tudo seja feito para edificação. Orientar ou compartilhar para que não haja quebra de harmonia da reunião, nem esfrie o espírito dos irmãos, evitando testemunhos longos, ou sem relação com o encargo e a linha da mensagem que a igreja está desfrutando. Isso aqui, claro, isso aqui vem muito para o nosso aprendizado. Se um irmão, a primeira vez que está compartilhando, se ele, a primeira vez que tem coragem de levantar para dar o testemunho, logo de imediato alguém se levanta e corta ele no meio, esse irmão muito provavelmente vai ter dificuldade de levantar de novo. E olha se vier na próxima reunião. Então, essa orientação, né, essa educação é principalmente para nós que já estamos aprendendo, nós somos irmãos de serviço, que estamos sendo usados para, muitas vezes, até conduzir reuniões, para que a gente não caia nesse erro, né, de tomar o tempo e começar a falar histórias demais, começar a contar do início de quando eu era criança, para contar que ontem eu tive uma experiência. Então, a gente tem discernimento para não deixar que os irmãos até vão para a mente. Porque, às vezes, um compartilhar longo demais faz os irmãos irem para a mente. Fazem os irmãos a ficarem ponderando. Então, a gente precisa...
Os irmãos que lideram e servem a igreja devem estar sensíveis à direção. É claro que todos os irmãos devem estar sensíveis, mas os irmãos responsáveis precisam estar mais sensíveis ainda, para que haja suprimento de vida durante toda a reunião. E pode sim interromper o compartilhar de um irmão. Se você percebe que o irmão está totalmente, né, fora da linha, o irmão está expondo só, né, produzindo, como a gente fala figuradamente, produzindo fumaça, né? Começa, né, a queimar só pavio, sem produzir algo do espírito, do azeite. Aí é necessário o irmão levantar e interromper, para que não haja morte na reunião, para que não haja uma linha de queda, de quebra. Ney está perguntando aqui, mesmo sendo convidado? Mesmo sendo convidado. Se um convidado chega na reunião e começa a interromper e falar coisa que não é coisa com coisa, um pode chegar a pegar ele ali, ó, irmão, queria, né, vamos ter comunhão aqui sobre esse assunto aqui comigo. Para que não fique a reunião toda, todos os irmãos entretidos ali com aquela situação, com aquela história. Pega um ou dois irmãos e vai ter comunhão com esse convidado, ou com esse irmão que está com um determinado problema mais sério, que possa ser tratado de forma que não precise atingir todos os irmãos da reunião. Devem também intervir, ó, isso que eu falei, sempre que necessário, para aumentar o desfrute dos irmãos, tomando o cuidado de não controlar ou monopolizar o fluir do Espírito. Não é como o dominador, não é como o regente. Não, a gente precisa estar no Espírito para até saber como intervir nesse momento. Para saber, até ter discernimento se aquilo vem do Senhor ou não. Se aquilo não é algo enviado para interromper o desfrute dos irmãos. E aí é necessário ter irmãos muito sensíveis no Espírito para ir lá intervir naquele momento e tirar daquela situação. Eu já participei de reuniões em que uma pessoa embriagada entra no meio da reunião e ele quer se levantar e quer falar a reunião todinha. E aí é necessário 2 irmãos ou os irmãos da recepção chegar junto dele. Não, vem cá, vamos ter comunhão aqui comigo, vamos orar aqui junto, para que a reunião não caia. Ó Senhor Jesus. A prática de reunião, de partir o pão e de mutualidade. Aproveitar a segunda parte da reunião para praticar a mutualidade. Aspectos a serem observados na reunião: espírito fervoroso, encargos plenamente liberados, funcionamento normal e equilibrado de todos os membros, desfrute, harmonia e coordenação da reunião. São princípios, são pontos que nós devemos observar. Né? Se um irmão levantou e aí compartilhou 3 minutos, compartilhou 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, os irmãos precisam estar no espírito, né, sentindo se aquele compartilhar dele está produzindo luz ou está produzindo fumaça. Se está levando vida para os irmãos, amém. Mas se não está, aí precisa dos irmãos ajudar, né? E isso aí é muito, muito prático, porque qual é a maneira de ajudar o irmão? Né? Às vezes até um de nós pode cair nessa questão, se empolgar e falar demais. Como é que eu ajudo o irmão? Eu me levantando. Simplesmente quando eu me levanto, eu estou dando um sinal para aquele irmão que chegou a hora, né? Né? Quando a Bíblia fala que quando um se levanta, o outro se senta. Então, a maneira de ajudar os irmãos, porque às vezes a gente é tentado a dizer assim, não, eu vou amar o irmão, vou suportar ele em amor. Não, irmão, às vezes a maneira de ajudar esse irmão é levantar, para que ele perceba que ele está expondo, né, muito, às vezes, da vida pessoal dele, ou algo que não está trazendo edificação para o corpo. Então, às vezes, esse negócio de dizer assim, não vou levantar não, porque eu estou amando o irmão. Não, irmão, às vezes é a nossa vida da alma boa. E até para nos preservar também. Até para nos preservar. Não vou me levantar não, porque o irmão vai achar ruim se eu me levantar. Eu vou estar interrompendo. Não, nós precisamos ser aqueles que se colocam diante do Senhor para que o Senhor possa, né, fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 12 também fala da questão da mutualidade.
acerca dos dons espirituais. Né? Como eu falei, se disser o pé, se disser a mão, se disser o ouvido. Então, o normal para um membro do corpo de Cristo é ele falar. Nós ficamos muito alegres quando os irmãos novos começam a compartilhar, né? Mesmo que às vezes não fale dentro da linha, não fale no ponto, tal, mas a gente fica muito alegre, é como uma criança que começa a falar, os pais ficam muito alegres. O menino não falou nada com nada, só disse papá, o pai já acha que ele chamou pai pelo nome ainda. Então é muito bom quando nós sentimos, né, que os irmãos estão crescendo em vida, quando eles começam a se expor, a compartilhar da sua justa cooperação. Senhor Jesus. Aí diz assim, ó, versículo 22 de 1 Coríntios 12. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Não, mas eu queria ler aquele outro que ainda, aqueles que precisam dar mais honra. Aqui, o versículo 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que não são decorosos, revestimos de especial honra. Então, para um irmão que já tem a prática de compartilhar, de falar na reunião, né, não precisa estar elogiando muito esse irmão todo o tempo. Não precisa estar toda hora batendo nas costas dele, ô irmão, que palavra. Não, mas às vezes aquele irmãozinho que começou a compartilhar, aí seria interessante, né? Às vezes é necessário você dizer amém, amém, irmão, que vai encorajar ele a compartilhar mais ainda. Ele vai se sentir encorajado a continuar. Ó Senhor Jesus, isso é dar honra a quem menos tem, né? Aquele irmão que menos aparece. Quando ele diz um papá, aleluia, a igreja precisa dar um glória a Deus, aleluia, muito forte para que esse irmão seja encorajado. Graças ao Senhor. Então, irmãos, essa reunião de mutualidade é o direito, é uma reunião de direito de primogenitura, onde nós podemos, diante do corpo de Cristo ali, apresentar a nossa oferta ao Senhor. Nós podemos levar a nossa porção diante do Senhor, mesmo que seja uma flor de farinha, mesmo que seja, irmãos, algo, né, simples, mas que seja no Espírito. Né? O apóstolo Paulo fala que prefere falar 5 palavras do Espírito que 10.000 das línguas. Então é necessário, né, estimular os irmãos. Nós precisamos chegar na reunião com esse espírito, né? O espírito de doação. Ter algo para doar aos irmãos. Senhor Jesus. Então essa lição de hoje também tem essa finalidade, né? Eu vou encerrar aqui para que todos vocês tenham a oportunidade também de compartilhar. Jesus é o Senhor. Numa reunião onde o tema é mutualidade, não pode ser só um irmão falando.